Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula do dia 29 de setembro, terça-feira, HFT11. Essa é a aula de análise dimensional e modelagem. Essa é a segunda aula. Nós vamos falar de vários assuntos aqui. E é a última aula teórica, tá? Na aula de sábado, dia 3, eu vou fazer uma aula de exercícios, tá? Bom, nós vamos verificar hoje aqui que em mecânica dos fluidos, em geral, você não pode aplicar direto uma fórmula. Algumas vezes você pode, outras vezes não dá para fazer isso. Principalmente numa situação em que você está medindo na empresa, tal, não tem uma coisa assim bem... uma forma que você pode pegar de um livro, tá? Então, em geral é muito trabalhoso estudar esses fenômenos, tá? Mas existe um atalho, né, que são métodos que você usa análise dimensional, tá? Principalmente uma coisa chamada números adimensionais, que pode reduzir o seu tempo de laboratório, reduzir o seu tempo de pesquisa e economizar dinheiro e tempo, tá? E aí, com a ajuda dessa teoria, que é uma teoria dos números adimensionais, a gente vai partir para a semelhança, né? Semelhança é a teoria que você tem um protótipo, que você está construindo de alguma coisa, e você quer testar esse protótipo, mas aí você quer fazer um modelo reduzido, por exemplo, para gastar menos e ver se realmente compensa aquele projeto, tá certo? Então, quando você faz a análise, né, de modelo e protótipo, você está tentando obter um protótipo bom, que funcione, sem ter que testar 50 protótipos, né? Se você faz uma coisa menor, principalmente se for uma coisa grande, tipo um navio, né? Você faz uma coisa menor, um modelo, e testa o modelo, tá certo? É mais prático, tá certo? Existem softwares também que fazem isso, tá? Você tem, por exemplo, nesse Boeing 737, acho que é o 700, né? Foram testados 800 modelos de asa. 800, tá? Mas aí o que o pessoal fez? O pessoal simulou no computador. Existem softwares ultra sofisticados que fazem isso. Evidentemente, esses softwares eles não vão ter todos os detalhes possíveis e imagináveis que possam acontecer. Mas aí o que acontece? Desses 800 asas, usando o software, né, reduziu para 17 modelos de asa, né? Aí foram feitos 17 modelos, né, que são asas com tamanho reduzido em relação ao protótipo. E aí é mais fácil do que testar 800, você testa só 17, né? Até sair com a asa com mais eficiência, menos barulho e tal. Bom, a análise dimensional, você já sabe, você precisa conhecer as dimensões, né, das grandezas, né? Tá certo? Por exemplo, aqui nós temos o chamado Water Strider, que é um mosquito, né, que ele pode caminhar em cima da água. Porque a água tem uma tensão superficial. Tá? Aí você fala assim, puxa, tensão superficial, acho que eu nunca mexi com isso. Qual que seria a unidade, né? Então, a tensão superficial é simplesmente a força pelo comprimento. Tá? Então, a dimensão dela seria força por comprimento. Então, a força é massa de aceleração, por comprimento daria mt a menos 2, tá certo? Esse é o tipo de coisa que você vai precisar fazer o tempo todo, né? Descobrir quais são as dimensões de uma grandeza, tá? Se você também pode fazer isso na base FLT, em vez de MLT. E, pessoal, pasmem, né? A maior parte dos livros, se não todos, só usa, de fluidos, né? Mecânica dos fluidos, só usa o sistema FLT. Força, comprimento e tempo, tá? Se for o sistema FLT, é muito mais fácil. A força já é uma grandeza primária, né? Fica só F, L menos 1. Pronto. Tá certo? Então esse tipo de
de análise tem que ser feito constantemente. Tá? Bom, então, o que são grandezas fundamentais e grandezas derivadas? Né? A gente já viu sobre isso, estou fazendo só um resumo rápido. Você sabe que na mecânica a gente temos que ter 3 grandezas básicas, né? E os 2 sistemas grandes que você tem é o FLT, que é força, comprimento e tempo, e o outro que é o MLT, que é massa, comprimento e tempo. Entretanto, daqui para frente só vamos usar o sistema FLT, força, comprimento e tempo. E é muito simples, você pega a equação de Newton, F igual a ma, e finge que o F é fundamental e acha quem que é o m. E aí, todas as outras equações que já tem, tinha lá m em todas elas, você troca aquele m por isso que você achou, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer isso, tá? Então, baseado no sistema FLT, você escreve todas as outras grandezas da mecânica, tá? E aí, essa equação que você tem de um fenômeno, né, é a chamada equação dimensional, você sabe que ela tem que ser dimensionalmente correta, conforme você viu nos exercícios, né, e mesmo no exercício E6, tá certo? E aí o que você tem que fazer? Você tem que mostrar que os dois lados da equação têm a mesma dimensão, tá certo? Por exemplo, a equação de Bernoulli, que é uma equação básica de conservação de energia em fluidos, né? Aqui é a energia do trabalho, né? Das forças de pressão. Aqui é a energia cinética e aqui é a energia potencial. A soma é uma constante, conservação da energia mecânica, tá? O que acontece? P é a pressão, ρ densidade, v velocidade e z a altura, g é a aceleração da gravidade, tá? Vamos ver. Isso aqui é uma soma, pessoal. Para essa equação ser dimensionalmente correta, todos esses termos têm que ter a mesma unidade, tá certo? Pressão, o que é pressão? Força por área, tá? Então aqui a força é massa vezes aceleração e a área é 1 sobre comprimento ao quadrado. Então no sistema MLT ficaria assim, ó, tá? Esse livro aqui usa M pequeno e T pequeno e prefere colocar a fração. Cada livro faz de um jeito, tá? O que é esse termo aqui? 1 meio de ρv quadrado, né? Então, o meio tem dimensão 1, né, porque é uma constante. O ρ é massa pelo volume. E v quadrado é velocidade pelo tempo, só que é comprimento pelo tempo ao quadrado. Então fica massa vezes o comprimento ao quadrado, comprimento ao cubo, que é o volume, vezes o tempo ao quadrado. Cancela aqui, você vai ter m sobre t quadrado LO, mesma unidade. Tá? Depois eu tenho esse ρgz, que é densidade, comprimento pelo tempo ao quadrado, né? G, né? Metros por segundo ao quadrado, vezes o comprimento. Você vai ter então a massa vezes o comprimento ao quadrado, volume é comprimento ao cubo vezes o tempo, dá também m sobre t quadrado L. Tá? Então repara que todos esses 3 termos têm a mesma dimensão, portanto eu posso somá-los. Tá? Você só pode somar termos numa fórmula que tem a mesma dimensão. Tá? Pessoal, se esses termos não têm a mesma dimensão, você copiou errado ou deduziu errado. Na engenharia, isso é um erro crasso. Crasso. Você não pode, nunca, jamais errar as dimensões. Tá? É a mesma coisa que você fala assim, eu vou somar aqui 5 newtons com 4 metros por segundo. Quanto que vai dar? Não pode. Tá? Não pode. Nunca se deve. Quando a pessoa erra a dimensão, a gente já coloca aquela pessoa numa categoria lá embaixo, fala assim, esse sujeito não sabe o que está fazendo. E já passa a desconsiderar a pessoa, porque ele não conhece nem as dimensões do exercício. Então, isso é uma coisa que não se pode errar. Tá? Se um dia na empresa alguém perguntar assim, qual a dimensão? O que é o TM mesmo? Pergunta lá para o engenheiro, os caras manjam de dimensões. Aí vão falar com você. Tá? Então, pessoal, isso é uma coisa que tem que ser estudado a fundo, tá? Dimensões, unidades, tem que ser, o engenheiro tem que saber isso, tá? Bom, mesmo assim, às vezes as pessoas erram, tá?
Quando você vê, não sei se você chegou a ver aquele robozinho, o Pathfinder, que foi para Marte, ele andando em Marte, com 6 rodinhas, né, explorando o terreno, tá? Que você viu os filmes, tem lá na NASA, tá certo? Aquele carrinho, o robozinho, foi o segundo que foi enviado, tá? Porque o primeiro ele chegou lá, abriu lá o sistema, ele desceu, tal, aí como foram ativar ele, pum, travou, nunca mais foi recuperado. Aí foram ver lá o problema, erro de unidades, tá? O programa em C, uma hora tinha uma equação de avanço do passo do motor que estava em pés por segundo, em vez de metros por segundo. Esqueceram de converter. Como tinha várias equipes no mundo todo trabalhando no problema, e cada equipe usava um sistema de coordenadas, existia uma equipe a mais encarregada só de conferir se as coordenadas estão sendo corretamente convertidas. E essa equipe, infelizmente, ela comeu bola, aí todo mundo pôs da rua, certo? Foi só alguns milhões de dólares que foram perdidos. Né? Só. Bom, além disso, você tem uma equação que tem que ter todos eles a mesma unidade, tá? Existe também uma grande prática que você faz, é de, né? Então essa constante aqui também que vai ser mesma unidade, com certeza, né? Porque tem que ser tudo em mesma unidade. Uma outra prática que se faz é você fazer a equação não dimensional, tá? Ou seja, todos os termos que somados aqui não têm dimensão. Tá? Essa é uma outra prática que se usa. O que acontece? Se todos esses termos têm dimensão de pressão, vamos dividir eles todos por uma pressão. Ah, mas qual pressão que você usa? Ah, a pressão longe do local, a pressão longe é uma pressão de referência, tipo a pressão atmosférica. Sei lá. Então, se você dividir tudo por uma pressão qualquer, uma pressão longe, esses termos todos aqui passam a não ter mais unidade. E isso é muito interessante. Se você trabalha com vários sistemas unidades misturados, trabalhando com sistemas assim, com equações assim, eu vou usar a pressão em newtons por metro quadrado. Beleza. Ah, não, eu quero usar a pressão em bar. Ok. Ah, não, eu uso o sistema inglês, pressão em libra. Tá. Se você trabalhar assim, todos vão ter a mesma resposta, porque as unidades são iguais. Libra com libra cancela. E aí, em geral, então as pessoas preferem trabalhar com equações sem dimensão, tipo essa aqui, tá bom? Só uma dica. Por exemplo, escrever a equação da viscosidade cinemática na base FLT. Tá? Veja bem, a viscosidade ela é a tensão superficial, a tensão de compressão, ou no caso da viscosidade de cisalhamento, dividido por dV dy, que é variação da velocidade com comprimento. Tá? Essa é a viscosidade dinâmica. A cinemática você divide pela densidade. Então fica assim, ó. Primeiro vamos escrever a definição de viscosidade cinemática, que é a viscosidade dinâmica pela densidade. Ah, não clareou muita coisa, que eu não sei o que é viscosidade dinâmica. Ah, tá. Então vamos pegar as definições. Então a densidade aqui embaixo é massa pelo volume. E falar assim, putz, como é que eu vou escrever a massa, né? O que é a massa? Então a massa agora nós temos que deduzir qual que é a massa nessa base FLT. É só você usar aqui F igual a MA, tá certo? Então a massa quem que é? F sobre A. No sistema FLT, só você pegar a dimensão de F e a dimensão de A nessa base. Só que nessa base, a dimensão de F é F mesmo. Tá? E essa aceleração é metros por segundo ao quadrado, quer dizer, é LT menos 2. Tá? Então a massa fica assim, ó, F, L menos 1, T menos 2. Então, em todas as equações que você já tinha antes, que tinha lá o emão da massa, troca por isso aqui, aí vai dar o sistema na base FLT. Tá? Então,
A densidade, então, é a massa pelo volume. A massa é a força pela aceleração. Aí a densidade fica força por L pela aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, pelo volume, que é L ao cubo. Então, a própria densidade também muda, já que a massa não aparece mais. A densidade fica, então, F, L a menos 4, T ao quadrado, né? Que passa para cima. Então, essa aqui é a dimensão da densidade nesta base, força, comprimento e tempo. Tá? Agora, a definição da viscosidade dinâmica. Tá? Então, é assim, a tensão de deslizamento é a viscosidade dinâmica vezes o quanto que a velocidade varia na direção perpendicular, dv dy. Pessoal, numa derivada, dv, unidade de v, e dy, unidade de y. Esse d aqui não apita nada, tá? Então, você isola o μ, vai ficar a tensão por dv dy, beleza? Só um minutinho, pessoal. Tá. Aí, o que acontece? O que é a tensão? A tensão, pessoal, pode ser de compressão, de tração ou de cisalhamento, tá certo? Compressão e tração são forças perpendiculares à superfície. Cisalhamento, a forças paralelas à superfície. E a tensão tem a mesma dimensão de pressão, que é a força por área. Então aqui é a força por área, aqui é a velocidade e aqui é comprimento, tá? Então, a tensão é a força por área, tá certo? Isso aqui é a tensão. E dv dy é a velocidade pelo comprimento. É só isso aqui. Tem a menos 1. Então, a densidade, a viscosidade vai ficar tensão por dv dy. Então, a viscosidade dinâmica é isso aqui. F, L ao menos 2T. Beleza? Agora que eu sei a unidade de densidade e a unidade de viscosidade dinâmica, eu posso encontrar a viscosidade cinemática. Então eu vou lá, viscosidade cinemática então é a viscosidade dinâmica, que é essa aqui, que está aqui, ó. Onde está a viscosidade dinâmica? Acabei de encontrar aqui, tá? Pela densidade que está aqui, ó. E aí a força some, tá? Conclusão, essa aqui é a unidade de viscosidade dinâmica. Repara que na viscosidade, desculpa, essa aqui é a unidade de viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática não aparece a força. Se você calcular as dimensões da viscosidade cinemática na outra base, vai ficar m0 L quadrado T menos 1. Ou seja, nas duas bases, essa viscosidade tem a mesma unidade, L quadrado T menos 1. Não aparece a massa ou a força. Por isso que é chamado de cinemática. Por isso que ela é muito usada. Ela é a mesma nos dois sistemas, nas duas bases diferentes, né? Tá, é a mesma, tá? Por isso que ela é muito usada. Bom, essa relação entre viscosidade cinemática, ρ e μ, é usado pra caramba aqui em mecânica dos fluidos, tá? Por outro lado, você sabe que tem outras grandezas que precisa de mais uma base maior, né? Por exemplo, se você estudar termodinâmica, você não consegue, porque tem a temperatura. Então você precisa de mais uma grandeza, tá? Se você for estudar eletromagnetismo, você precisa de corrente, também uma outra grandeza. Então, conforme você vai expandindo o seu campo de ação, você vai ter que usar mais grandezas para formar uma base. Uma base só de 3 não vai dar conta de tudo, tá? Mas a base de 3, MLT ou FLT, ela é suficiente para todos os problemas da mecânica, tá? Que não envolvam calor. Tá? Na mecânica, então, você tem 3 ou às vezes 2. Se você vê que tudo é cinemático no exercício, não aparece a massa nem a força, então é só 2. Às vezes você precisa de aparecer a força ou a massa e são 3, tá bom? Por exemplo, isso aqui é um perfil de asa de avião, né? Lá longe da asa,
né, nós temos uma pressão ao longe, chama pressão infinita, que é ao longe, e uma velocidade do ar, supondo que a asa está parada, né? Se a asa está andando, o ar que está indo para lá. Na simulação é assim que acontece, né? Você põe a asa parada e taca lá um ventilador gigante para simular o vento. Aqui na frente tem uma pressão inicial, e aqui é o comprimento da asa. Então essas aqui são as grandezas fundamentais. Só que isso aqui está embebido num certo meio, um meio ambiente, que é o ar. E o ar tem densidade e tem viscosidade. Então isso aqui sempre aparece, densidade e viscosidade. Pessoal, não tem jeito, porque tudo é, ou você está no ar, ou você está na água, ou você está no outro líquido. Você nunca está no espaço vácuo. Então esse ρ e esse μ sempre aparecem. Fora o resto que apareceu aqui, ó, tá certo? Então, nesse problema de escoamento do fluido através de uma asa, você tem que ter a velocidade, um comprimento característico, e uma diferença de pressão, daqui para a pressão ao longe. Tá? Também tem a viscosidade, tem a densidade, e óbvio, tudo isso aqui está no próximo planeta Terra, então tem a gravidade também. Tá? Então, além disso aqui que você vê aqui, existe a força de campo, que é a força gravitacional, e existe o meio ambiente, que é a densidade do ar e o μ do ar. Tá certo? Bom, o que é um sistema coerente de unidades? Tá? É aquele que você tem uma base que você consegue exprimir todas as outras grandezas em função dessa base. Tá certo? O sistema que a gente está usando aqui é o sistema de força, comprimento e tempo. É um sistema inglês, tá? Mas que foi adaptado para, digamos assim, para as Américas, né? Lá é o sistema inglês força, libra, comprimento é pé, tempo em segundos. Para as Américas, o pessoal usou o mesmo sistema, força, comprimento e tempo. Só que a força agora é em kgf, quilograma-força. E aí o L é o comprimento em metro e o T em segundo. Tá? Então, simplesmente, o MKS técnico, né, é o M de metro, K de quilograma-força, o S de segundo. Tá? Esse sistema é o que é mais usado na engenharia, mais do que o sistema internacional. Então, veja bem, nesse sistema a massa não aparece. É quilograma-força. Você fala, professor, mas 1 quilograma-força tem massa de 1 quilograma. Tudo bem, mas você não pode colocar a massa de 1 quilograma nesse sistema aqui, porque nesse sistema a massa tem uma outra unidade. Você está misturando o sistema internacional com esse aqui, tá? Beleza? Cuidado, tá? Então se eu falo lá que a força é de 60 kgf, a força é 60 kgf. Acabou, não precisa multiplicar por G. Isso já é a força. Tá? Só que aí, se você quiser saber como é que é a massa, tem que fazer aquele que a gente já fez antes, né? A massa vai dar isso aqui. Então a massa vai ser kgf vezes segundo ao quadrado por metro. Essa vai ser a unidade de massa nesse sistema, MKS. Aí o pessoal chamou isso aqui de UTM, Unidade Técnica de Massa. Mas em geral, o que acontece? Nesse sistema, você nunca escreve a massa. Você ignora. Ah, professor, mas tem aí a equação da energia cinética, mv² sobre 2. Ah, beleza. Você vai lá e escreve, no lugar de m, escreve F sobre P sobre G. Peso por G. O que é o peso por G? Peso não é mg? Você vai dizer peso por G, você vai ter m. Então, em vez, a energia cinética vai ser assim, 1/2 de P sobre G, V². Pronto. A massa sumiu. Então, nesses sistemas técnicos, em que você tem força, comprimento e tempo, você some com a massa, esquece a massa, troca sempre por P sobre G. Esse é um truque que as pessoas fazem em geral, quando trabalham nesse sistema. Esquece que existe massa, é só peso por G. Essa é uma dica, tá certo?
Então, tem outros sistemas, né? Por exemplo, o sistema internacional, é metro, quilograma, segundo. Então, a massa passa a ser fundamental. Aí a força é derivada. A força vai ficar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que vai ser o Newton, tá certo? E se você tiver um sistema CGS, centímetro, grama, segundo. Então, a força vai ser grama vezes centímetro por segundo ao quadrado. Aí o pessoal chama de DINA, tá certo? E aí tem vários sistemas de unidades, pessoal, tá? Todos eles são coerentes. Você tem as três principais, né? Tá certo? Por exemplo, no sistema inglês, né? Você vai ter isso aqui, né? Vai ficar libra segundo ao quadrado por pé, tá? Isso é chamado de slug, é outro nome que deram para massa no sistema inglês. Nesse sistema aqui, no sistema internacional e os derivados dele, que é a massa, comprimento e tempo, em geral a força recebe um nome, né? Então a força no SI, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, chamaram de Newton. No CGS a força é grama vezes centímetro por segundo ao quadrado, que chamaram de DINA. Tá? Nesses outros sistemas técnicos, a força já está lá, então o pessoal batiza a massa. Né? Então, no MKS técnico, a massa, que é isso aqui, chama UTM. No sistema inglês, a massa, que é libra vezes segundo ao quadrado por pé, chama-se slug, e assim vai. Ou seja, essas quatro dimensões, né, que é comprimento, tempo, massa e força, não pode aparecer ao mesmo tempo. Você tem que escolher entre força e massa. Se você escolher a massa, então a força é derivada. Se você escolher a força, então a massa é derivada. Tá? Daqui para frente nós vamos escolher FLT. Então a massa, se aparecer massa, nós vamos trocar a massa por isso aqui. Tá? Beleza? Que essa aqui é o que se mais usa na engenharia. Tá? Bom, o que são números adimensionais? Tá? Então são agrupamento de grandezas que você vai lá e vai ver a unidade, pum, cancela tudo. A dimensão é 1. Tá? Então, você vai fazer a conta, dá isso aqui, ó, F0, L0, T0, ou isso aqui. Tá? Veja bem, isso dá 0, dá 1, né, quer dizer, a dimensão dá 1, quer dizer, não tem dimensão, em qualquer base. Pode pegar uma base ou na outra, isso é independente da base, tá, pessoal? E aí, por exemplo, o mais famoso é o número de Reynolds, que é o Rê, tá? Então, o que é o número de Reynolds? Velocidade vezes o diâmetro do tubo sobre a viscosidade cinemática. Então, a velocidade LT é menos 1, o diâmetro L, viscosidade cinemática, acabamos de encontrar na outra página lá, L quadrado T a menos 1. Aí põe tudo aqui no Reynolds. O que acontece? L com L quadrado cancela, T cancela, dá 1. Então, o Reynolds não tem dimensão. Tudo zero. Tá certo? Esse número e qualquer outro número que não tem dimensão, a gente chama de π. Tá? Π. Então, esse Reynolds é um π. Tá? Todos os π's têm essa forma. Não tem dimensão. Fez uma conta, não tem dimensão, ele é um π, número π. Tá? Batizaram de π aí. Não quer dizer que é 3.14, quer dizer que chama de π. Tá? E tem muitos que são importantes, né? Tem o Reynolds, tem o Euler, tem o... Bom, tem vários, daqui a pouco eu te vou mostrar alguns, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma comporta. Pode ser basculante ou pode ser fixa, tá? Então tem uma turbulência aqui quando a água passa por uma parte mais baixa aqui, tá certo? E aqui, nesse caso, um número interessante é chamado número de Froude, tá? É um outro número adimensional, que ele é V1 sobre raiz de G, Y. Ó, G é metros por segundo ao quadrado, vezes metro dá metro quadrado por segundo ao quadrado. Tira a raiz, dá metro por segundo. Aqui também é metro por segundo, metro por segundo, cancela, tá? Então, o que você faz?
o número de Frode antes e o número de Frode depois é a mesma. Se antes o número de Frode aqui na montante é V1 sobre GY, depois o número de Frode é V2 sobre GY2. Tá? Então os números de Frode não mudam. Porque são adimensionais. Tá? E aí é uma mão na roda para resolver o exercício. Tá? Bom, agora vem um grande lance, né? Qual que é a vantagem de eu usar esses números, tá? Nas dimensionais. Vamos ver se você entende. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Você vai ter muita economia de tempo, de recurso e... né, economizar tempo e dinheiro todo mundo quer, né? E fazer factível, né? Por exemplo, se você pegar uma esfera e colocar num fluido. O fluido tem as forças de atrito, né, das lâminas do fluido, vai jogar a esfera para longe, né, vai empurrar a esfera com a correnteza. Você prende a esfera numa mola calibrada. Então, quando você botar lá dentro, a mola vai esticar, porque o fluido empurra a esfera para frente. Aí você mede a força, chama da força de arrasto, com essa mola. Tá? E aí do que depende? Depende do diâmetro da esfera, da velocidade do fluido passa. Como é um fluido, também tem o ρ dele e a viscosidade. Tá certo? Então tá aqui, ó. Né? O fluido empurra a esfera para frente, aí você bota uma molinha aqui, não está mostrada, só para medir essa força aqui. Tá? E aí você tem aqui a densidade, né? O que acontece? Você pode fazer isso no laboratório, né? Túnel de ar ou numa canalização com água, tá? Põe um dinamômetro calibrado, tá? E aí você vai ter então essa função, né, que depende do diâmetro, da velocidade, da viscosidade e da densidade, tá? Pessoal, são 5 grandezas. Para eu descobrir a fórmula, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu vou ter que fixo a densidade e a viscosidade e vario o diâmetro para um V fixo. Depois vario o diâmetro para outro V. Vario o diâmetro para outro V. N vezes. Então aqui eu gastei N medidas. Agora eu vou variar o Mi e fixar o Rho. Repito. Agora aqui eu vou fixar o Mi e variar o Rho. Repito. Mesma coisa aqui. Em outras palavras, você vai ter que variar D fixando Mi, Rho e V. Depois você vai variar V fixando Mi, Rho e D. Depois você vai variar Mi fixando Rho, D e V. Depois você vai variar Rho fixando Mi, D, V. Ou seja, se você disser que você vai fazer essa variação com o mínimo de estatística, 50 pontos. Com 50 pontos vai ficar assim, 50 vezes 50 vezes 50 vezes 50, 50 quarta. Você vai gastar um tempo horroroso para fazer isso, tá? Para estudar todas as possíveis variações de todas as variáveis, horroroso, horroroso, horroroso. Tá? E aí, o que acontece? Analisando essas variáveis, né, F, Rho, Mi, D e V, através de uma técnica que a gente chama de teorema dos πs, a gente descobre 2 números adimensionais. Tá? Vamos provar? O que é mesmo essa dimensão aqui de baixo? Densidade, velocidade ao quadrado, diâmetro ao quadrado. Ó. Densidade, velocidade ao quadrado, diâmetro ao quadrado. O que vai dar? F. F em cima, F embaixo, cancela. Isso aqui não tem a dimensão. E o π2 é o número de Reynolds, né?
Mi sobre Rho é a densidade, viscosidade de cinemática. Aqui está a viscosidade dinâmica. Se eu também fizer esse aqui, vai dar 1 aqui. Aí você fala assim, professor, mas como que você descobriu esses π1 e π2 aí? Ah, daqui a pouco você vai perceber como é que faz isso, tá? Daqui a pouco. Por enquanto, nós vamos só dizer que eles existem, tá? O que vai acontecer se eu fizer isso? Tá? Primeiro, perceba que tanto se você juntar π1 e π2, você tem todas as variáveis que você tem aqui, né? Aí o que você faz? Você pega uma esfera, um fluido, uma viscosidade. Aí você varia a velocidade. Você bota um ar, um líquido mais lento, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E você vai medindo a força lá no dinamômetro, tá certo? Aí você vai ter uma tabela de força por velocidade, um diagrama. Só que se você medir a força e medir a velocidade, você mediu a força e a velocidade. O ρ é fixo, o d é fixo. Tudo isso aqui é fixo. Ao mesmo tempo que você calculou força em função da velocidade, você já também calculou já π1 e π2. Tá? Já fez isso. Né? Calculou. E aí você pode fazer um gráfico. π1 contra π2. Tá? Além do gráfico de força por velocidade também, que eu não vou mostrar aqui, mas... Tá? Este gráfico é a chave da parada, né? A chave da coisa. Por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer aqui, 100, aqui é 0,4, tá? Ou seja, π1 e π2 envolvem todas essas variáveis, e mais a força. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o que quer dizer π1 igual a 100? Aí eu combinei esses caras aqui, tá ao contrário aqui, né? π2 igual a 100, né? Aqui eu fiz errado. Peraí, deixa eu consertar aqui, peraí. Aqui é π2 igual a 100 e π1 igual a 0,4. Então, o que acontece? Se eu tenho o valor de π1, eu acho o valor de π2. Tá certo? Para obter π1 igual a 0,4, eu posso ter milhares de combinações disso aqui que dá 0,4. Algumas até que nem existem, que nem existam. Tá? E para obter π2 igual a 100, eu posso ter milhares de combinações disso aqui que dá 100. Mas não importa, eu agrupei de uma forma adimensional. Tá? E aí, qualquer combinação dessa aqui, que dê 0,4, funciona. Qualquer combinação disso aqui que dê 100, funciona. Então, com essa curva, eu resolvo qualquer problema. Tá? Por exemplo, determinar a força de arrasto de uma esfera de diâmetro 1 cm, que se desloca em água, e com esse μ aí, 10 a menos 3, né, o μ dinâmico, cinemático, não, desculpa, é dinâmico isso, com a velocidade de 1 cm por segundo. O que acontece? Eu não posso calcular o π1, porque eu não tenho uma força. Eu calculo o π2, tá? Calculando o π2, tá ali, obtenho o valor 100. Por isso que eu selecionei aquele ponto no gráfico. Aí eu volto lá e vejo que para π2 igual a 100, o π1 vale 0,4. Aí eu volto lá, ponho π1 igual a 0,4. Daí eu acho a força, isolo π1, aqui ó, a força quem é? π1, ρ, v4. Então a força deu 4, 10 a menos 6. Pronto, acabei. Fiz o exercício. Usando π1 e π2. Entretanto, eu tinha que conhecer
aquele gráfico. Para montar o gráfico, eu fiz uma experiência, medi, uma experiência que eu faço em uma tarde, medi vários pontos ali, posso medir uns 200 pontos, faço um gráfico bem, ajusto para uma função bem ajustada, e aí tenho esse gráfico e resolvo qualquer problema. Tá? Em mecânica dos fluidos, muitas provas você vai ter que usar tabelas, né? É mais rápido usar tabelas de conversão. Tá? Aquele gráfico de π1 por π2 chama-se diagrama universal do fenômeno. Tá? E aí é muito mais vantagem trabalhar com esses números adimensionários. Muito mais vantagem. Tá? E agora nós vamos mostrar esse teorema que garante que existam esses números. Tá? Que é o teorema dos π. Tá? Pessoal, essa aula aqui é 3 partes. Tá? Então isso aqui vai ser a segunda parte. Daqui a pouco a gente continua. Eu vou fechar aqui. Daqui a pouco a gente continua.